Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV. Olha, daqui a pouquinho Roda da Fofoca, com o Thiago Rocha, que é do TV Fama, com o Vladimir Alves, do site O Buchicho. Gente, para variar, tem muita coisa para discutir, mas a gente vai discutir, ó, rapidinho para ver se dá para abordar vários e vários temas hoje ainda aqui no nosso programa, tá? E tem coisas polêmicas que vêm por aí também. Deixa eu abrir nosso programa falando uma coisa para vocês. Olha, ontem assistindo, não é, ao reality show para poder comentar aqui com vocês, assistindo a Fazenda, porque era dia de prova de fazendeiro, aquela coisa toda. Eu me surpreendi muito quando o Roberto Justus abre o programa dizendo assim: Mara Maravilha aprontou todas e levou o troco à altura. Ou seja, quando o apresentador de um reality diz uma frase como essa, ele está justificando uma atitude polêmica, né, de um outro participante. E no caso a gente sabia muito bem do que ele estava falando, que o troco à altura era o de Rebecão para Mara. O troco à altura é você invadir as coisas do seu companheiro de programa, seja seu rival, inimigo ou não lá dentro. É você detonar o cenário do programa, o quarto do programa, as instalações, né, do quarto, vamos dizer assim. É você omitir, é você deixar o outro levar a culpa por você, quer dizer, fazer tudo aquilo que Rebecão fez, e a gente vê que realmente ainda está tudo endossado, assinado embaixo por aquele e por toda a equipe que representa o tal do reality show. Aí, não satisfeito com essa história, pegou e falou assim: olha, me perguntam muito na rua porque eu regulamento isso, porque eu regulamento aquilo. Ou seja, na verdade, o Justus, e não ele em si, porque eu já falei, eu gosto muito do Justus apresentando a Fazenda, apostava que ele pudesse realmente dar um astral mais leve, ele é carismático, ele tem sempre um sorriso no rosto, ele pega, né, leve, agora até demais, estou achando no momento em que entra uma situação bem complicada e bem polêmica no reality show, ele fala que o regulamento é esse mesmo, que o regulamento não se mexe, que a punição é sempre de grupo, tarará. Ou seja, justifica-se, não é, em função de outra colocação nossa aqui no programa, e que não é só minha, como telespectadora, como crítica de TV, é de boa parte do público com toda certeza, justifica-se um regulamento, um manual, como eles dizem, que propicia injustiças, propicia abusos. Desde Mara poder provocar mais de 5 punições e tentar ainda chegar a 10, porque pelo jeito ela não está pensando em parar, até que outros participantes possam fazer o que fez Rebecão, não é? Com a justificativa de que é reação às provocações da Mara. E quando a gente sabe, eu citei até aqui a terceira lei de Newton, não é? A reação, ela é sempre na mesma intensidade que a ação. Só é o sentido contrário, só vai de encontro àquele que provocou. E a gente viu que foi muito além do que a Mara possa ter feito, torto o jogo dela ou não, surtada ou não. Ela nunca tirou um grampo de qualquer das meninas. Nunca mexeu em absolutamente nada, nem nas fotos do tal JP, que resolveu achar que ela poderia esconder as fotos dele. Por quê? Porque já tinham escondido as dela. Ela não fez esse tipo de coisa. Então, se tem que classificar quem está mais errado nessa história, seria, claro, Rebecão, que teve um ato de vandalismo, que levou ao público cenas deprimentes, todo mundo ficou chocado com aquilo, né? Uma coisa de violência. Então, olha, gente, tá liberado o participante. Se agora algum outro lá brigar com qualquer uma ou vice-versa, pode ir lá na cama daquele lá e detonar tudo. Pode tirar colchão, pode chutar o estrado, pode chutar travesseiro, pode botar creme em tudo, é válido. Para eles isso é válido. Como não se pode mudar um manual? Não é mudar, é aperfeiçoar, é realmente fazer com que todos tenham que cumprir determinados princípios de civilidade, é só. Ninguém quer esfriar o show, fazer uma coisa comportadíssima, super politicamente correto, não é isso. Mas abuso é uma coisa flagrante. E o que Rebecão fez foi um abuso, na verdade, né? Se a Mara merecia um troco, se não merecia, claro que merecia, é outra história. Não desse jeito que vocês estão vendo aí. E isso não foi passível sequer de expulsão, que seria o caso, pelo menos no meu entender e de boa parte do público. Não houve
houve uma advertência, não houve uma punição que fosse um castigo, não houve sequer alguém ali desmascarando-a diante da Mara. E aí eu fico pensando, como não se muda o manual? Ele é assim, ele vai ficar eternamente assim, mesmo que ele propicie situações que são absolutamente inadequadas. A gente já mudou até a Constituição no nosso país, a de 88 é nova. Então, se você faz uma coisa tão séria como essa, numa realidade, claro, né, pesada, e a gente está falando só de um reality show, mas não deve ser o reality show menosprezado como um microcosmo da nossa realidade, não. Né? Quando se junta um grupo, muita coisa que vai surgir ali tem a ver com o mundo aqui fora. Claro, nós somos produtos dessa realidade global. Então, aí o que acontece? A gente chega, um país muda uma Constituição e um reality show não pode mudar um manual, não pode aperfeiçoar um manual. Então, é o seguinte, gente, eles querem exatamente assim. O sinal verde é que realmente essas coisas aconteçam. Então, tá certo. Então, a gente fica falando assim, pra que continuar assistindo uma coisa dessas? Se eu não gosto, como muita gente não gosta, da minha parte eu cansei. Da minha parte eu não vou ficar mais assistindo coisas com as quais eu não concordo absolutamente e se vê que todo mundo ali que comanda concorda, quer que aconteça exatamente desse jeito. Nesse péssimo exemplo, com essa cumplicidade, tomando partido porque isso foi feito. Eu acho que eu posso tomar partido como torcida, mesmo como crítica de TV, não é? O público em casa vai mesmo. Eu adoro ficar brigando nas redes sociais, polêmica com o pessoal, respondendo aqui, respondendo ali. É divertido esse tipo de coisa. É igual você torcer para qualquer jogo, né? É um jogo de futebol, um jogo de vôlei, um jogo de basquete. É muito legal. Eu adoro me posicionar, torcer e a luta. Ver se no final a gente ganha, a gente perde. Isso é gostoso, isso é entretenimento. Mas a partir do momento que você vê que o entretenimento está comprometido, aí é diferente. Aí perde a graça. Então, para que você está vendo? Se me parece um jogo já de cartas marcadas, a partir do momento que o apresentador absolve quem tem um gesto daquele, fala que foi um troco à altura, a partir do momento que se diz, manual não muda, é assim, vai ficar assim, proporcionando realmente abusos, e nesse caso eu incluo a Mara, como já tinha incluído aqui, de fazer tantas punições, provocar deliberadamente, isso não poderia ser aprovado por um manual, né? E Rebeca poder fazer o que ela fez, e aí vem o diretor e dá uma entrevista dizendo assim, não, a história das fotos não é roubo, porque aqui ninguém pode roubar nada, e outra coisa, é um assunto entre eles, na verdade, entre elas. É? Claro que roubar, no sentido literal da coisa, não pode mesmo, tem câmera para tudo quanto é lado, e a gente falou aqui, o roubar, o furtar, esse tipo de classificação, fica mais para os advogados, para os juristas mesmos, mas subtrair, invadir, mexer nas coisas do colega, esconder e ninguém fazer absolutamente nada, isso é vergonhoso, gente, sabe? Isso é antiético total. Como é que não se toma nenhum tipo de providência em relação a esse tipo de coisa? Se era um assunto, segundo o diretor, é um assunto entre eles que resolvam. Que isso? Se era entre elas, no caso, por que é que a produção foi cúmplice? Por que é que a produção se meteu? Por que a produção instruiu Rebeca a colocar as fotos na dispensa e depois mandou a Mari para a dispensa para encontrar as fotos e nenhuma explicação? Se elas tinham que resolver entre elas, por que esconderam a verdade da Mara? Porque a Mara não podia saber para ir brigar de frente com quem realmente tinha feito tudo isso e não dar um voto injusto como ela deu, errado como ela deu e que agora está contribuindo para realmente ela ficar numa situação delicadíssima no jogo. Se é assim, deixasse eles se entenderem, não é? Deixasse que as coisas aconteceram, mas não, a produção foi absolutamente cúmplice, e cúmplice numa coisa que era incorreta, cúmplice numa coisa vergonhosa, cúmplice numa coisa que tem cara de delinquência, né? É uma coisa pesada o que ela fez. E fez de uma maneira maquiavélica. E fez para desestabilizar totalmente a Mara. Isso não é tática de jogo, gente. Isso é uma coisa que tem um tempero de sadismo, na verdade. Porque a cara de Rebecão, quando ela fala, não é? Para quem estava com ela, acho que era o JP nesse dia. Olha, ela desestabilizou, hoje está assim, amanhã está fora. Ou seja, ela pretendeu mexer numa ferida de um participante sem o menor respeito pela dor de alguém que perde a mãe, fosse quem
fosse, gente. Não estou falando só de Rebecão porque é quem está no ar, só de Mara porque está no ar. Eu estou falando da atitude, eu estou falando do gesto, eu estou falando da falta de senso moral e de dignidade com que você leva até uma brincadeira. Porque isso é um entretenimento, mas não deixa de refletir o nosso dia a dia e o comportamento das pessoas. É importante que se discuta esse tipo de coisa. Eu, e não sou a dona da verdade, sou uma telespectadora, estou nessa função de fazer a crítica dos programas de televisão, eu não consigo aceitar como natural que alguém faça o que Rebecão fez, né? E estou me atendo à questão das fotos, hein? Não estou nem falando de detonar o quarto, que eu acho outro absurdo completamente. Estou falando na questão das fotos. Eu não consigo, né, ver com naturalidade, achar que é normal, achar que faz parte do jogo, achar que é válido alguém mexer nas coisas do seu companheiro de programa, seja lá dentro do jogo, rival ou não, inimigo ou não, e lançar mão de um jogo sujo como esse, porque isso é sujo, porque isso ultrapassa a barreira do entretenimento, isso ultrapassa a barreira do jogo, isso é uma coisa em que você está mexendo com o lado íntimo e pessoal de alguém, isso é uma coisa que você está mexendo com uma dor do luto, isso é uma coisa que você está mexendo com a ferida de quem perdeu a mãe, e eu já falei aqui para vocês, nas circunstâncias em que Mara perdeu, e mesmo que não fosse, não se faz esse tipo de coisa, gente. Será que não se aprende isso? Que não se brinca com a dor dos outros? Que não vale ganhar 2 milhões de reais em cima de fazer um lado doloroso vir à tona e ainda se omitir? O que eu acho mais cretino nessa história toda, posição de Rebecão, que é aquela história, fiz, não é? Agora tá mexendo na coisa, mas até o dia da formação da roça, não assumiu, deixou o JP ser culpado por ela e ficou quietinha. Ela não foi digna o suficiente, já que ela é tão, né? Tenho que dar o troco, essa é a verdade, mereceu esse tipo de coisa, vai lá e fala na cara dela. Agora, depois que terminou a votação, a formação da roça, depois que ela não corria mais o risco de ser colocada na roça pela Mara, aí ela deixou cair a máscara e aí ela começou a dizer tudo que de verdade ela pensa em relação à Mara. Se pensa assim, é um direito dela, agora se coloca, assume, se põe no jogo de verdade, encara, vai lá e briga pra valer, com honestidade, tá? Jogo sujo não, jogo baixo não, jogo feio não. E mais feio ainda é saber que quem comanda aprova esse tipo de coisa. Eu acho um absurdo. Então, se pra mim não é natural, pra que eu vou ficar assistindo esse tipo de coisa? Pra que eu vou ficar perdendo o precioso tempo do nosso programa, né? Porque é gostoso, é aquilo que eu falei, eu faço porque eu gosto. Ninguém aqui me fala, fica falando disso, faz aquilo. Eu não sou obrigada. A gente conversa numa reunião, todo mundo chega a um consenso. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre aquilo? Palavra final do diretor e a gente vem e a gente faz. E era legal, vamos brincar um pouquinho, porque a realidade está tão dura. A gente tem feito isso, 2 horas que a gente fique no ar, vamos brincar um pouquinho, vamos deixar o pessoal dar uma respirada nessa realidade, vamos fazer o nosso programa aqui de um jeito bem gostoso. Tá, então vamos brincar. Aí você vai brincar vendo um reality como esse, que pega pesado numa questão de humanidade, de respeito às coisas mais simples desse mundo, né? Que a gente aprende desde a infância, não bota a mão naquilo que não é seu, não pegue aquilo que não seja seu, e vem alguém e faz esse tipo de coisa, e as pessoas batem palma, e as pessoas dizem que foi um troco à altura. Justus, tá, eu sei que esse texto não é seu, mas eu acho que você não devia ter concordado com ele. E se você concorda, eu também lamento muito, porque não acho que seja esse o tipo, vamos dizer assim, mais correto de se comandar um programa. Enfim, botei toda a minha fé em você, briguei com muita gente aqui que falava, não vai dar certo, não vai dar certo, acho até que continua dando, mas se vai se posicionar, então se posiciona de uma vez, meu. Então, rompe as amarras, não aceita mais o TP e começa a falar de verdade. Encara os candidatos, posiciona todo mundo. Desmascara o pessoal quando tem que ser desmascarado, né? Vamos fazer para valer, Não fica dando respostinha por enigmas. O pessoal me para na rua e pergunta. Não, estão respondendo aqui ao nosso programa e a gente sabe muito bem disso. E não fui só eu que soube disso, porque todo mundo foi para as redes sociais falar, olha, a resposta é para fulano, para ciclano. Eu não fujo de briga, eu não fujo de debate, eu não fujo de embate de ideias, nunca fui assim. Eu prefiro me posicionar, nem que seja para levar pedrada.
errada, tá? Mas eu prefiro dizer aquilo que eu penso, nem que eu esteja totalmente errada. Mas comigo as pessoas sempre sabem onde elas estão pisando. Eu não disfarço, não estou aqui para fazer média, não sou a dona da verdade, mas eu acho que eu posso, sim, olhando para o olho da câmera, dizer aquilo que eu penso, nem que seja a respeito de um simples reality show, de um simples programa de televisão. Não acho que vale trapacear ou dar sinal verde para que as pessoas continuem fazendo esse tipo de coisa.